Olá, você, seja bem-vindo, bem-vinda, gente querida. Nós estamos de volta com o Bethesda Cast, este espaço em que a gente conversa, em que a gente tensiona ideias, pensa e repensa certas e determinadas convicções, mas, acima de tudo, um espaço para inspiração, para esperança, porque estamos numa época tão difícil que, às vezes, é necessário que a gente permute as nossas esperanças e a gente troque um pouco de ânimo. Às vezes eu estou meio para baixo e você me ajuda, e às vezes você está meio para baixo e eu posso ajudar você, e por isso que existe este espaço chamado Bethesda Cast. Eu estou aqui com a doutora Silvia Gerusa, que vai nos apresentar uma convidada para além de especial e que vai tocar num assunto que é da maior relevância, da maior importância para o tempo que vivemos, para as dificuldades que enfrentamos. Verdade, Silvia. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer hora que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo. Eu queria apresentar, tenho o prazer de apresentar para vocês a Luciana Temer, que é presidente do Instituto Liberta. E eu vou dar uma mini biografia, porque ela é muita coisa. E nós vamos falar sobre um assunto tenso, mas um assunto super importante para a nossa comunidade. Ela é formada em Direito pela PUC, mestre e doutora em Direito Constitucional pela PUC, e, além de muitas outras coisas, de já ter sido da Delegacia da Mulher, ela eu esqueci, mas eu vou pedir para você dizer o que você faz o que você faz atualmente. Luciana, quero que você se apresente, o que você achar importante que o pessoal, e principalmente sobre o Instituto Liberta. Desculpa, ela é advogada constitucional, é isso? Pronto, isso mesmo, Gerusa. Bom, olá a todos e todas, muito obrigada, Gondim, Gerusa, por esse espaço de conversa, de diálogo. A gente precisa muito dialogar nessa sociedade, né? E na vida. Então, esse espaço é muito precioso. Bom, eu sou advogada, sou professora da PUC de São Paulo, em Direito Constitucional, há 35 anos. Passei mesmo pela Delegacia de Polícia, fui delegada durante 5 anos, Delegacia de Defesa da Mulher, em Osasco, logo no começo da minha carreira. Fui secretária de Estado de São Paulo, da Juventude, Esporte e Lazer, e fui secretária de Assistência Social do município de São Paulo por 4 anos. Mas hoje eu faço, talvez, a coisa mais importante e mais desafiadora da minha vida. Eu presido o Instituto Liberta, que nós criamos há 5 anos, para falar do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Luciana, eu venho acompanhando, eu acompanho você nas redes sociais e você, assim, de uma certa maneira, trouxe a sua própria história para essa militância, né? Você abriu uma área da sua privacidade publicamente, que eu achei não só muito corajoso da sua parte, mas achei muito, muito encorajador para que outras mulheres fizessem. Fala um pouco da sua história e desse processo todo e como é que isso aconteceu. Claro, falo com o maior prazer, Gondim, porque, na verdade, de fato, eu abri recentemente um episódio importante da minha vida, que foi uma situação de estupro que eu vivi com 27 anos, portanto, há mais de 27 anos atrás, num assalto. Não é? E foi um momento da minha vida em que eu não denunciei, eu escolhi não denunciar. E hoje eu me pergunto muito por que é que eu escolhi não denunciar. Eu vou fazer uma pausa aqui para explicar este momento e por que agora eu denuncio. Não é? Quando eu fui convidada para montar o Instituto Liberta pelo Eli Horn, que é um empresário, filantropo, eu não tinha a dimensão do que era a violência sexual contra crianças e adolescentes no país. E eu aceitei, porque eu acho que era uma questão importante, mas sem entender direito o que eu estava aceitando. Isso foi há 5 anos. Durante 5 anos eu estudei a questão, me aprofundei,
E hoje eu tenho a clara dimensão do que é esta violência no Brasil contra meninas e meninos e o mal que causa, não só pessoalmente, mas coletivamente para a sociedade brasileira. E neste processo, logicamente, a gente acaba entrando numa imersão das nossas questões. Né? Sabe quando o trabalho vira missão? Acho que vocês sabem disso muito bem. Trabalho, às vezes, vira missão. E o Liberta virou mais do que um trabalho, porque eu sou contratada, não é? Eu sou contratada pelo Instituto para dirigir o Instituto. Isto virou uma missão. E no momento que virou a missão, eu entendi que o silêncio sobre estas violências sexuais todas, não é? É muito perverso. Porque quando a gente silencia, a gente pactua com a violência. Na verdade, quando a gente silencia, a gente faz um pacto com o criminoso. E este nosso silêncio faz com que esta violência se perpetue. E aqui eu falo de violências sexuais de todas as idades e em todas as idades. Sim. Porque, se a gente for pensar, a violência sexual é a única que a vítima se constrange de ter sofrido. O que é absurdo, mas é compreensível na lógica da sociedade. E, a partir daí, nós vamos falar do Levante Virtual, que o Liberta, a passeata virtual que o Liberta está propondo, e os outros vão poder entender, mas a verdade é o seguinte, eu estou pedindo para as pessoas, o Liberta está pedindo para as pessoas adultas romperem com o silêncio que viveram de violências na infância ou adolescência. E eu não podia pedir para ninguém romper com o silêncio se eu não rompesse com o meu próprio silêncio. E, a partir daí, duas coisas aconteceram. Eu me senti à vontade para falar desta violência que eu sofri, como, de fato, um exemplo de quebra de silêncio. E me lembrei, o que é mais importante até, eu me dei conta neste processo de uma violência que eu sofri adolescente e que a gente banaliza tanto na nossa sociedade que a gente nem pensa nisso como violência, mas que é violência no Código Penal. Eu vou repartir aqui com vocês. Eu tinha 13 anos de idade, estava voltando da escola para casa, era um trecho onde não tem ninguém, é uma área residencial, e tinha um homem muito bem vestido, com um carro bom, com o capô aberto, tanto é que, sabe, não dá nem aquela sensação de medinho, assim, de falar, nossa, uma pessoa... Não, era uma pessoa tão bem apessoada, e ele estava se masturbando e olhando para mim quando eu passei. E isso me assustou muito, eu fui correndo para casa, Mas a verdade é que as pessoas viravam e falavam assim, bom, ainda bem que não aconteceu nada. Mas aconteceu. O trauma, né? O medo, porque eu nunca mais... Fiquei muito tempo para conseguir fazer esse trajeto sozinha de novo. E, sobretudo, aconteceu porque é crime no Código Penal fazer uma coisa dessas, e a nossa sociedade não pode ser condescendente nem aceitar nenhum tipo de violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu fiquei com uma dúvida, assim, eu fiquei com uma curiosidade. Você, quando trouxe esses eventos a público, você teve constrangimentos assim dentro da sua família, entre os seus familiares, ou isso já era um fato conhecido da família? Porque eu imagino que muitas pessoas tenham esse constrangimento por questões familiares. Aí me veio essa curiosidade. Super importante, Mondinho. Então, olha o seguinte, primeiro, os meus familiares sabiam do estupro que eu sofri, né? Quando eu me penitencio hoje, é por não ter denunciado na polícia. Tá. Os meus familiares sabiam, as pessoas próximas de mim sabiam, isso não teve constrangimento na família, né, de jeito nenhum, mas eu não fiz a denúncia. O que significa não fazer a denúncia? Significa que o meu estupro não entrou nas estatísticas. Né? Assim como o meu, eu sei de muitos outros que não entraram nas estatísticas. E a gente sabe que a política pública se constrói, inclusive, a partir de estatísticas. A gente precisa tornar os problemas visíveis para gerar um desconforto social e aí a gente avançar com políticas públicas. Então, acho que essa é uma situação no qual realmente eu não tive constrangimentos familiares, mas eu tive um constrangimento de fazer uma denúncia pública.
Mas você me puxa para uma questão, Gondim, bastante importante. Quando a gente fala de violências sexuais contra crianças e adolescentes, a gente tem um dado muito importante. Aqui eu vou trabalhar com alguns dados que nós temos. Um dado é que 67% de todas as violências sexuais registradas contra crianças e adolescentes aconteceram dentro de casa e de forma repetitiva. Dentro de casa. 86% praticado por pessoas próximas, a maioria das situações, relações intrafamiliares. Ou seja, quando eu, pessoa adulta, falo de uma violência que eu sofri, eu estou falando de uma violência que eu sofri num assalto, é uma situação. Eu sei que é muito mais difícil falar de uma violência intrafamiliar que você sofreu quando criança, não é? Ou adolescente. É muito mais difícil, mas é talvez muito mais necessário. Sim. Porque nós não podemos pedir criança falar coisas que nem nós adultos conseguimos falar. E essas crianças precisam ser protegidas desta violência. Nós precisamos ser a última geração que se calou sobre violências sexuais vividas na infância e na adolescência. Nós não podemos mais permitir que que é, na verdade, uma epidemia, não é? Se perpetue. E eu vou dizer que é uma epidemia pelo seguinte: primeiro, as pessoas também se surpreendem quando eu falo disso. Quando a gente fala vítima de estupro no Brasil as pessoas pensam em mulher imediatamente. E a resposta está errada. Vítima de estupro no Brasil é menina. 60,6% de todos os estupros registrados no Brasil foram contra meninas de menos de 13 anos de idade. Não é? Que coisa horrorosa. É muito assustador. E sabe quanto isso dá, Gondim? São mais de 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil. Então, enquanto nós conversamos, umas 4 meninas devem estar sendo estupradas no Brasil. Isso do que nós temos como registro policial. Porque a verdade é que, também dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 35% dos estupros são denunciados. Né? Dos estupros em geral. Agora, imagina quando você pega o recorte de criança e adolescente, esse número é muito maior ainda. Né? Então, é difícil romper, na verdade, romper o silêncio é difícil, mas é fundamental. Porque enquanto a gente não romper o silêncio, mais e novas crianças e adolescentes sofrerão as consequências desta violência. E a gente está falando de meninas, mas eu estou aqui lendo os dados do Instituto Liberta, mas os meninos também têm sido eu estou lendo aqui sobre os meninos, né? 4 a 8 anos de idade é a idade. 4 a 8 anos é a idade da maior parte dos meninos. Isso é bem sério, Jerusa. Isso é bem sério que você está apontando, porque a gente sempre diz, né? Quando você olha os dados que existem, os que estão públicos, né? Você verifica que a maioria dos registros imensamente é com meninas. Mas quando você olha o pico de violência contra a menina, é dos 10 aos 13 anos de idade, é o pico. Dos meninos, é dos 4 aos 8, o que é fácil de entender. Porque num país machista como o nosso, criança é criança, eu faço o que quiser com a criança, independente se é menino ou se é menina. Né? Quando os meninos vão crescendo, eles vão se empoderando um pouco mais. E aí eles vão sendo mais respeitados. Mas as meninas, o contrário. Agora, é muito importante também dizer que se há uma subnotificação da violência contra meninas, eu tenho certeza absoluta, sem nenhum problema de errar, que contra meninos é muito maior. Porque num país como o nosso também, um menino ou uma família de menino admitir que ele foi vítima de alguma violência sexual implica no questionamento da sua masculinidade. Não é? E aí, silêncio é ainda mais perverso. Luciana, quando eu fiz a pergunta sobre essa questão de você já ter conversado isso dentro da família, né, o abuso e a violência que você sofreu, porque eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós estamos dentro do campo religioso. Nossa missão se dá a partir do campo religioso. E esses silêncios
provocados por escrúpulos religiosos, acredito que são ainda piores. Assim, não vamos falar sobre esse assunto, porque isso é um ataque espiritual, porque isso é vergonha. Então, assim, há um silêncio, e eu me preocupo muito. E também de saber que existe muita violação praticada por pessoas religiosas. Por pessoas religiosas. Eu tive, há algum tempo, alguns meses, eu estive no presídio para infratores de crimes sexuais, aqui em São Paulo. Eu fui dar uma palestra lá, fui fazer uma pastoral com eles, e conversando com a diretoria do presídio, da penitenciária, ele me falou do número de clérigos que tem lá, de pastores, de bispos, de até rabinos que estão lá, que praticaram. Quer dizer, vocês abordam essa questão também dentro do campo religioso? Olha, Gondim, eu acho que quando você fala dessas figuras religiosas que praticam abuso, eu queria dizer o seguinte: eu acho que realmente dentro do campo religioso acontece muito, porque sempre que você fala, você está falando de uma relação de poder, não é? Poder de um sobre o outro. Quando você fala desse campo religioso, o pastor, o padre, o bispo, o rabino, eles têm um poder sobre as pessoas que o seguem, não é? E esta relação de violência sexual, ela tem, quando não é uma violência extrema, né? Ela é uma violência da sedução, ela é uma violência de quem tem o poder sobre aquele que está submetido ao poder. Por isso que você vê muito essa violência da relação do pai com os filhos, do padrasto com os enteados, do tio com os sobrinhos, né? As relações são sempre as relações de alguém que tem o poder sobre quem está submetido. E aí a gente entra no campo religioso, que sim, é incrível a força que uma pessoa, um religioso tem, alguém que conduz um grupo, é uma força linda, maravilhosa, poderosa, que pode trazer coisas muito incríveis, mas também, se fizer mau uso desse poder, pode gerar situações como essas. Então, eu acho que a gente não faz uma abordagem direta sobre esta questão. A gente fala muito dessas relações de poder, que podem se dar como professor com o aluno ou com a aluna. Sim. Também a gente vê muito nas escolas. Então, eu acho que a gente sempre precisa entender que essas relações são sempre relações de submissão ou sedução. Porque com crianças muito pequenas, são processos, às vezes, de sedução, e Sim. a criança nem sabe o que está acontecendo, e é uma pessoa que ela admira, que ela gosta, que ela respeita. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. A conversa intrafamiliar não é fácil, e não é só entre os religiosos que não é fácil. Não é fácil porque envolve a família. E a família é um espaço que supostamente deve ser de proteção. E quando esta família se torna um espaço onde ocorre uma violação, ninguém quer falar sobre isso. Enquanto a gente não falar sobre isso, mais e mais meninos e meninas serão violados neste espaço. Sim. Inclusive, como psicóloga, né, eu atendo muitas mulheres adultas e que já passaram por abuso sexual quando eram crianças e adolescentes, isso que você falou, até 13 anos de idade, e que essas marcas ficam para sempre. Não ficam a falta de... Muitas vezes as mães não acreditam, os familiares não acreditam, elas são desacreditadas. Então, o medo de serem desacreditadas, o medo de dividir a família, o medo... Teve uma mãe que disse, se você falar sobre o avô, né, eu vou morrer do coração, você vai matar meu pai do coração. Então, as crianças de 4, 5, 6 anos se sentem desamparadas por essa mãe. E aí cria uma série de problemas que, na idade adulta, é que vem seguir. Muitas crianças ficam hipersensualizadas, às vezes algumas podem se transformar em abusadoras, e não achar que todo homem é igual ao abusador cria sérios problemas
no relacionamento sexual com seus parceiros ou parceiras. Então, é muito sério o que acontece com essas crianças, porque se desenrola e se desenvolve até a idade adulta. Então, eu queria que você explicasse para a gente o projeto Levante, porque eu estou interessadíssima em ajudar a fazer propaganda o mais possível. Explica para a gente esse projeto. Vou explicar, olha, tudo que você falou, eu vou pegar o gancho em tudo que você falou. Você está falando, na verdade, do que a gente quer lutar contra, invisibilidade. Porque quando o adulto não acredita na criança, é porque não se imagina que naquele ambiente, com aquela pessoa, isso possa acontecer também. Então, tem constrangimento, tem descrença, tem um monte de coisas com esses resultados perversos que você trouxe aí. O Instituto Liberta está convencido de que enquanto este crime não sair da invisibilidade, ou essas violências sexuais todas não saírem da invisibilidade, nós não conseguimos nem enfrentar, nem começar a enfrentar esta questão. Por isso, a gente está propondo esta passeata virtual. Eu vou explicar o que é uma passeata virtual, porque é a primeira no mundo, tá? A gente inventou passeata virtual no mundo, e se essa nossa passeata for incrível, eu tenho certeza que esses abusos, na verdade, quer dizer, que esta passeata vai acontecer no mundo inteiro, porque isso não é um problema só do Brasil. Os abusos sexuais acontecem no mundo inteiro, as violências sexuais no mundo inteiro. Então, vamos lá. A gente está convidando as pessoas adultas maiores de 18 anos a gravarem para nós no nosso site www.agoravocêsabe.com.br. Elas entram, vão descobrir se foram vítimas, porque tem gente que tem dúvida. Eu vivi isso, mas não sei se isso é crime ou não é crime. Tem lá um itemzinho, eu já fui vítima. E você vai ler e vai identificar se a situação foi de violência sexual ou não. Foi violência, eu quero gravar. Clica lá, gravar. Você vai ter que dizer que você é maior de 18 anos, que você aceita os termos de uso da imagem, que é facinho lá, clica, lê e aceita. Muito bem, aí vai aparecer um círculozinho assim, você vai posicionar o seu rosto no círculo. E você vai ler as 3 frases que aparecem em cima na tela. Violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. Você pode ver quantas vezes você quiser o que você gravou, você pode regravar quantas vezes você quiser, só quando você sentir que você está pronto, e isso significa também que você tem coragem, que você tem força, você vai clicar em enviar. Quer dizer, você pode gravar quantas vezes quiser, só vai vir para a gente quando você clicar em enviar. Quando você enviar, na verdade, o seu vídeo vai ser assistido, a gente está assistindo todos os vídeos, porque não pode passar ninguém falando bobagem, ninguém nu, ninguém enfim, nada pode manchar essa passeata. 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, a gente vai soltar uma live permanente com todos os vídeos, mas como é que as pessoas vão aparecer? E lá no site tem um tutorial que explica. Você gravou o seu rosto numa bolinha. São muitas bolinhas que vão subindo na tela ao mesmo tempo, todo mundo junto, pelo menos 4, 5, 6 juntas, falando todos a mesma coisa que esta frase, sem se identificar. Então, assim, na verdade, aquela gravação do seu rostinho na bolinha é o que vai aparecer. Pequenininho, junto com outras tantas, você vai passar pela tela do computador e vai embora, como se fosse uma caminhada. E aí outros passarão. Nós estamos atrás de 1 milhão de pessoas. Uau! As pessoas dizem para mim, esse 1 milhão de pessoas. Eu vou dizer para você, Jerusa, porque nós sabemos que no Brasil tem muito mais do que 1 milhão de pessoas que sofreram alguma violência, algum tipo de violência, pode ser uma violência sutil, como a que eu sofri com 13 anos, mas algum tipo de violência sofreu no Brasil até 18 anos. Mas a gente sabe também que no Brasil tem muito mais do que 1 milhão de pessoas corajosas e fortes que querem vir para essa passeata para fazer um enfrentamento dessa violência. Porque a hora que a gente tivesse 1 milhão de pessoas, eu vou bater na porta de todos os candidatos e candidatas a presidente, a governador e governadora desse país e dizer, agora você sabe qual é a sua política de enfrentamento para esta violência. Porque ela está aí, ela é real e a gente tem que enfrentar isso como sociedade. Então, repete para a gente o endereço, como é que as pessoas... É um site, né? Então, você vai entrar no www.agoravocêsabe.com.br. Entrando lá, inclusive no centro do site,
tem um videozinho com o tutorial, que ensina como mexer e mostra no final do tutorial as bolinhas subindo, que é como você vai estar. Para você, se você e a gente vai colocar na nossa descrição também aqui do nosso podcast, para poder o pessoal... Sim, vamos colocar nas legendas, na descrição do nosso Bethesda Cast, porque eu acredito que, sim, eu acho que a coisa mais importante que nós precisamos hoje, nesse Brasil, é de tirar de debaixo dos tapetes sujos desse país toda essa lama, toda essa sujeira que está aí e que muitas vezes interessa a alguns grupos que fique invisível, que não seja conhecido. Por quê? Como a Luciana acabou de falar, porque aí não há necessidade de política pública, porque aí não há uma mobilização de agências que estão trabalhando. Quer dizer, o problema fica minimizado, o problema fica de menor importância. Parece até que a gente tem outras coisas mais importantes para resolver no Brasil, e a gente sabe que não pode existir nada mais importante num país do que proteger as suas crianças, do que proteger os adolescentes, e proteger os adolescentes de um crime que está acontecendo invisível ou invisibilizado, quer dizer, propositalmente, ideologicamente, ele é anulado, ele é esquecido, ele é colocado de lado, ele é colocado como de menor importância. Então, assim, parabéns, 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 e pode contar conosco aqui com o Bethesda Cast e a militância nossa. Vamos mobilizar outras mulheres aqui da nossa comunidade e do alcance que esse Bethesda Cast tiver para essa passeata virtual, né? Vocês têm uma data, Luciana? Sim, uma data ali. Tem, né? 18 de maio. 18 de maio vai sair a passeata com quem estiver junto com a gente já. Tá. Precisa gravar logo os vídeos, porque a gente tem que sair com essa passeata forte, com um monte de gente junto. Aí a passeata vai continuar, enquanto estiver chegando o vídeo, a passeata vai passando. Só para dar um dado para vocês, se a gente tiver 12 mil vídeos, a gente terá 24 horas ininterruptas da passeata passando. Se a gente tiver 1 milhão, a gente tem mais de 130 dias ininterruptos de passeata. Imagina o barulho que a gente pode fazer nesse país. Ótimo. Gondim Jerusa, que você disse que me acompanha nas redes, Gondim, eu acompanho também você nas redes, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu sei da força que vocês têm, eu sei da coerência que vocês têm, e acho que isso fala muito desse movimento do Agora Você Sabe. A gente quer pessoas coerentes, corajosas e que querem romper com padrões perversos existentes na sociedade que a gente não pode mais admitir. Então, muito obrigada por esse espaço. Tá certíssimo. A gente quer agradecer também, né? A gente sabe que você tem outra reunião e a gente conta com você para outros eventos, para que a gente possa fazer muito barulho. E eu tenho certeza que esse levante vai ser um sucesso e vamos batalhar, vamos postar, Estamos repostar, juntos, né, de Ricardo? verdade. Esse é o tipo de passeata que eu vou participar, e que se for presencial e precisar carregar uma faixa lá na Paulista e um cartaz na Paulista, pode contar com nós dois, que um fica numa ponta da faixa e o outro na outra ponta. E a Jerusa na outra ponta, e a gente marcha presencialmente, se for necessário, tá bom? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada, viu, Muito Luciano? obrigado. Deus abençoe o seu trabalho e vai ser muito bom. Vamos fazer barulho e vamos depois nos preparar para atender esse barulho, hein, Luciano? Isso, é isso aí. É isso aí. Vamos encerrando aqui o nosso Bethesda Cast. Hoje ele foi um pouquinho mais curto, porque a nossa convidada especial, Luciana Temer, tem um outro compromisso e nós acabamos aqui atrasando um pouco o início devido aos problemas de internet, mas fica o nosso agradecimento e fica a nossa profunda reverência por todos e todas que lutam pela vida. Lutar pela vida, lutar pela justiça. A Bíblia diz que são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
E essa porque fome... eles serão saciados. Porque a recompensa de quem tem fome e sede de justiça é ser saciado, é ser plenificado ao ver a justiça correndo como um ribeiro. E só existe paz quando existe justiça. E justiça para crianças e a luta em prol dos indefesos é que deve nos mover. Muito obrigado a todos vocês. O Bethesda Cast fica por aqui. Lembre-se, nós estamos no Spotify, estamos no YouTube. E no Deezer. E estamos no Deezer também. E você pode nos acompanhar sempre e será sempre uma alegria ter você, todos e todas conosco. Um abraço, Luciana. Um beijo. Obrigada. Até logo. Tchau, gente. Obrigada.